Seja muito bem-vindo ao canal do Trouxa. Hoje eu vou te ajudar a entender um pouquinho dessa noção de macho sigma, né? Principalmente fazendo uma análise do que realmente é isso daí e se existe na natureza. Então, eu vou mostrar para vocês, ó, que você não estudar esses fenômenos aí de hierarquia social, de dominância no mundo animal e que categoria os humanos se enquadram, isso gera muita confusão na internet, gente. Então, assim, não é para você ficar bravo comigo, mas eu sei que você vai ficar, né? O seu nível de maturidade emocional aí, você que acha que você é um macho sigma ou um macho alfa, né? E eu vou esclarecer da onde que vem esses conceitos, tá? E aí eu vou te dar algumas dicas práticas de como você pode elevar o seu status na hierarquia social e obter as características que você admira nesse perfil aí, né? Então, primeira coisa, gente, ó, você pode usar, né, essas características de beta, de alfa, de sigma, da mesma maneira que o Jung, por exemplo, né, o Carl Jung usa os arquétipos como um símbolo para você incentivar um comportamento ou inibir outro comportamento. Então, por exemplo, sabe aquele cara que entra no lugar, né, e só a postura do cara já é intimidante? Você olha assim e, porra, mano, olha aquele maluco ali. As mulheres olham pro cara do tipo, é impossível você ignorar, porque ele tem uma presença dominante, né? Imagina o John Wick chegando no lugar daquele jeitão dele, assim, taciturno, vestido de terno, tal, né? Cabelinho molhado, enfim. É uma postura imponente. Então, eu posso pegar algumas características reais, comportamentais, né, que existem aí na prática, e criar um símbolo que representa um perfil de pessoas ou de animais aí que seja, que possuem essa característica. Qual que é o erro aqui, gente? Ó, primeiro, da onde que vem esse conceito de alfa e beta que, consequentemente, né, gerou esse conceito aí do sigma? O biólogo Lucian David Mack, ele estava estudando lobos lá numa reserva, eu não lembro o nome da reserva agora, tá? Isso foi lá nos anos 70, se não me engano, gente. E ele estava, né, estudando o comportamento de lobos e ele viu ali, né, a hierarquia que tinha num grupo de lobos e falou: opa, lá, aquele ali que está no topo da hierarquia é o macho alfa, né? Escreveu sobre isso, aí esse conceito acabou se popularizando. E na natureza é observável, né? Se você for no campo da etologia, eles meio que. Se eu fosse definir o que é etologia, é como se fosse entrevistar o animal na língua dele. Então você vai entender o comportamento do animal, mas não com a cabeça de um humano, é pensando o que gerou, quais foram as dificuldades evolutivas que geraram aquele comportamento, e aí você pode até fazer um paralelo com humanos, o que faz um humano acabar sendo beta, acabar sendo alfa ou sigma, né? Então, o Lucien David Mack observou isso. Só que depois, quando ele foi estudar em outro ambiente, que era realmente um ambiente de natureza, não num ambiente mais controlado, que era essa reserva aí que ele estava fazendo os estudos dele, ele viu que ele tinha se enganado. Que o que ele chamava de macho alfa, na verdade, era uma matilha ali de lobos, meio que os desgarrados ali que se formaram. E ele percebeu na natureza o seguinte, que as matilhas naturais, orgânicas aí, no ambiente ali, né, natural, elas eram formadas por um arranjo familiar. Então existia o macho alfa e a fêmea alfa, que estavam no topo ali da hierarquia social, ou seja, eram os que tinham acesso aos melhores recursos, e aí há toda uma distribuição ali na matilha. E a matilha era formada pelos filhotes, pelos filhos desses lobos que iam, né? Era um arranjo familiar. Então, aquela ideia do macho alfa dominante, mais agressivo, né, que se impõe pela força, estava errada. E aí, o próprio biólogo que cunhou o termo esclareceu isso. Quer dizer que não existe macho alfa na natureza? Não existe. Só que na natureza você vai ter dois tipos de arranjo: espécies de torneio, que são aquelas que o macho e a fêmea. A fêmea que cuida dos filhotes, o macho só contribui com o esperma, tá? Gorila, por exemplo, chimpanzés, babuínos. Então, ele não ajuda a criar o filhote, ele contribui com o esperma e vaza. E nesse tipo de arranjo, né, os machos que estão no topo da hierarquia social, eles têm
Então, 5% dos machos têm acesso a 95% das fêmeas, tá? Então, os macaquinhos shed aí, eles têm acesso à maioria. E no arranjo de espécies de vínculo parental é onde o macho e a fêmea criam um filhote junto. Então há um arranjo de cooperação. As características que são preferidas pelas fêmeas de ambas as espécies são diferentes, porque na espécie de torneio são aquelas que o macho vai ter chifre grandão, garras, né, caninos bem largos, é aquelas espécies que você vê muito dimorfismo sexual, ou seja, características físicas muito diferentes do macho e da fêmea, tá? E são arranjos bem violentos, tá? Então, os alfas nesse tipo aí de arranjo, né, os que estão lá no topo, eles realmente são os alfas mais dominantes, mais agressivos, porém, mesmo dentro de espécies de torneio, há arranjos cooperativos, há coalizões aí, né? Chimpanzé faz muito disso, por quê? Arranjos em que você só se mantém no topo pela força são muito instáveis. Os machos que estão abaixo ali, por exemplo, os machos betas, eles às vezes vão fazer uma parceria ali e junto vão tentar derrubar o alfa. Isso acontece muito, tá? Então, mesmo dentro de arranjos de espécie de torneio, que é um comportamento mais sexual, tá? A hierarquia social do grupo em si, ela é muito mais cooperativa, por isso que aquele macho ali, ele se mantém ali, porque ele protege o grupo inteiro. Então, o gorila, ele protege o harém dele ali, tá? Inclusive de outros machos também, de outros tipos de predadores. Então, o líder, nesse caso, ele é o primeiro a servir, entendeu? Ele não é um arranjo predatório ali, ele é um arranjo mais cooperativo. Bom, é melhor esse cara ficar no topo, porque se der um problema, ele vai proteger a gente. Então, a concepção popular de macho alfa está completamente errada. Vocês vão entender isso se vocês estudarem etologia, sociobiologia, biologia evolucionista, psicologia evolucionista, tá? Porque vai mostrar de maneira objetiva essas hierarquias. Então, eu vou chegar já no macho sigma, tá, gente? É que vocês precisam entender isso. Então, ó, o conceito de alfa, beta e sigma que está difundido na internet está tudo errado, gente. Tá tudo errado. E eu fui na fonte gringa aqui, ó, peguei, porque brasileiro adora, né, chupinhar o negócio de gringo achando que já está certo, né, sem fazer o critério ali de avaliar isso. Então, a maioria dos gringos erraram, então vai em áreas científicas, gente. Vai lá estudar hierarquia social na natureza, aí você vai entender, né, se realmente existe aquilo. Então, foi difundido no Brasil, né, nesses canais aí que vocês vêem de desenvolvimento pessoal, de maneira errada. Então, o macho alfa não é só macho alfa, tem fêmea alfa. E qual que é a definição correta, no sentido que é usada objetivamente nesses estudos de comportamento de animal, né? E que o humano aí está inserido meio que no meio desses dois tipos de espécie, né, de torneio de vínculo parental, porque a gente se espalhou pelo mundo inteiro. Então, o que gera essa distinção comportamental, né, que é a escassez do ambiente, influenciou humanos em locais mais escassos, em locais mais abundantes. Por isso que a gente está meio que no meio. A gente tem características de ambos os impulsos, tá? E o mesmo organismo vivo ao longo da vida, isso é importante que você entenda. Se você for alfa ou beta, ou sigma, você não necessariamente é isso, você está dessa maneira. Isso é algo que pode mudar a qualquer momento da sua vida, tá? Então, nossos genes, eles respondem aos estímulos externos. Então, hierarquia social, gente, é uma categorização que ela é dinâmica e não estática. Não é você nasceu beta, vai ser beta pro resto da vida, você é alfa, vai ser alfa pro resto da vida. Não. Então, dependendo do acesso que você tem a recursos escassos, você pode ser mais alfa ou mais beta. Então, essa é a definição objetiva, inclusive é a que eu uso aí nos meus vídeos. O meu curso de desenvolvimento pessoal chama de beta para alfa, né? Porque é com base nisso, gente. É um curso de você pegar áreas da sua vida que você quer se desenvolver. Tá? Então, o que é alfa e o que é beta? É um indicador de acesso a recursos escassos. No caso de um homem ou um macho solteiro, vai ter acesso a fêmeas, vai estar dentro disso também. Tá? Então vale para homem e para mulher, aí para macho e para fêmea. Não é uma característica intrínseca, exclusiva de um só tipo de gênero. Vale tanto para macho quanto para fêmea. Então não existe essas categorizações aí
de só o macho é tal coisa, só existe... você nasceu desse jeito, você vai ser assim para sempre. Não, é algo dinâmico, tá? Então, quanto mais acesso você tem a recursos escassos, você tem chance... usa a pirâmide de Maslow como, né, um exemplo, uma metáfora. Você está ali na base, então, assim, a base você vai ter as necessidades fisiológicas imediatas, né? Comer, beber, um local para você dormir, né? Você conseguir as necessidades de excremento aí, de você ter um lugar para você se aliviar também. O impulso sexual ele entra nessa necessidade primitiva também, por isso que ele é tão forte, tá? Mas ele existe por um motivo que vai estar lá no topo depois. Segundo aspecto da pirâmide é segurança, depois você tem aí fazer parte de um grupo, depois você ser aceito por esse grupo, ou seja, desenvolver um status ali, que aumenta as suas chances de acesso a recursos escassos. E aí o Maslow ele coloca atualização pessoal, realização pessoal, como aquela coisa de você realmente amar sem que você e tudo aí na sua vida faz sentido, sabe? A versão atualizada com base científica da pirâmide de Maslow, né? Vou deixar nos comentários também. Ela coloca ali como impulso básico dos organismos vivos, que é a continuidade genética, né? Que é você arrumar um parceiro ou parceira, né? Aí você se reproduzir e aí você cuidar dos filhotes. Então, o topo da pirâmide vai ser isso. Não quer dizer que todo mundo vai querer se reproduzir, mas significa que o impulso vai existir em todos os organismos vivos e a natureza funciona como equilíbrio. Entendeu isso? Agora a gente pode entrar aqui. Então, existe, né, macho sigma do jeito que ele é popularizado? Não. As características que vocês vão ver de sigma aqui, elas partem de pressupostos que estão errados, objetivamente errado. Isso não é uma questão de opinião, gente. Então, o que acaba sendo colocado como sigma aqui, de novo, eu vou repetir, você pode usar isso como um arquétipo, representar ali, um símbolo ali, uma manifestação psicológica para representar um perfil. Mas na natureza só existe alfa e beta de acordo com o acesso a recursos escassos que você tem, ponto final. Dentro disso, né, você pode ter subcategorizações que você coloca só para você distinguir um perfil do outro, mas não quer dizer que é uma coisa de outra natureza, por exemplo, não. Então, macho alfa, fêmea beta, macho beta, vai ser um indicador do quão acesso a recursos escassos esses organismos vivos têm. E onde que está errado o conceito de sigma? Eles colocam como se fosse uma categoria entre ali, ou independente da dicotomia de alfa e beta. Isso está errado. O que tem aqui seria, você pode pegar um alfa em vários aspectos aí, então pensa num cara confiante, que tenha grana, né, que se veste bem, que tenha características de líder se for necessário, mas que não faz questão de fazer parte de um grupo e assumir a liderança de um grupo. Ele pode ter até grupos de amigo, mas não depende dele. Então vocês vão ver na descrição desse site que eu peguei aqui, né, que dos que eu olhei falei, esse aqui tá menos pior, porque dá para trabalhar em cima, né, e ver o que tem de verdade aqui. Então, ó, onde que está errado esse conceito de sigma, gente? Você, e principalmente moleque mais novo aí, de 18, 20 anos, vocês querem às vezes arrumar uma desculpa para não se desenvolver ou então para justificar uma deficiência comportamental aí que você tem, e deficiência no sentido de vai te atrapalhar a ter acesso a melhores recursos escassos. Então, às vezes uma pessoa muito introvertida, muito tímida, né? Ela pode usar um conceito ali, tipo, agora eu entendi porque eu não gosto de estar em público, porque eu tenho dificuldade de me expressar, é que eu sou um macho sigma, é minha natureza, eu sou assim. Não, mano, tá errado. Primeiro que, se você for resumir a natureza humana, ela vai ser a mesma que a natureza de todos os outros organismos vivos. Você não é especial. Você gosta de pílula? Eu vou te dar pílula transparente, ó. Você não é especial. O mesmo impulso que está numa planta, que está num peixe, que está numa barata, num mosquito, no elefante, está em você, porque você é um organismo vivo. Então é fazer cópia dos próprios genes. Então pensa nos seus genes aí, né? Você tem ali
aquela miçanga lá, que é o DNA, pensa nos genes como dentro das bolinhas ali, você tem ali algumas informações, né, que vão facilitar a sua sobrevivência de acordo com uma mudança aí no ambiente. Então, o impulso comum em todo organismo vivo é fazer cópias dos próprios genes, é continuar geneticamente, ou seja, como se a gente buscasse uma certa imortalidade que ela é inalcançável em termos individuais, mas não em termos genéticos, que a gente pode fazer com que nossos genes façam mais coca e continuem. E aí você vai entender o seguinte, ó. A gente vai ter um impulso fortíssimo de querer fazer essa continuidade e, logicamente, sobreviver para que isso aconteça. Mas não necessariamente a natureza ela vai a favor da sobrevivência. Porque você pode, por exemplo, né, tem animais que eles desenvolvem chifres tão grandes que uma hora o chifre começa a dar uma curva aqui e vai entrar ali. Aí você pensa, pô, como que a evolução faz um negócio desse? Porque ela desenvolve um chifre que faz o cara se matar aí, né, involuntariamente. Essa característica de ter chifre, ela aumenta as chances dele vencer aí um combate, o que aumenta o acesso à fêmea, com que faz com que esse macho, durante um período, se reproduza várias vezes. Então, mesmo que o chifre continuou crescendo e matou ele ali, ele já passou esses genes de ter chifre grande para frente, porque é vantajoso para que a cópia dos genes aconteça. Voa lá, você tem um monte de filho desse macho que não sobreviveu a ponto de, às vezes, ver o filho crescer e se desenvolver, se ele estiver dentro de uma espécie de torneio. Entende como que acontece? Então você não é especial, né? E nada de fato é especial, porque chamar algo de especial só acontece porque o seu córtex se desenvolveu mais e aí você tem essa habilidade, entendeu? Então, ó, é, tira da sua cabeça que você é uma coisa e vai ser assim para sempre. Você é um organismo vivo aberto à mudança. Então, esse vídeo talvez já irá te mudar aí, tá? Então, ó, vamos lá. Você ouviu, talvez, né, o termo macho sigma, mas pode estar. Eu não vou ler tudo, tá, gente? Eu vou deixar aqui se você quiser olhar depois. Então, eles colocam aqui, né? Ó, acho que já está errado. O alfa como sendo mais dominante e o beta como sendo mais submisso. Isso está errado. Se você for um alfa aí que tem algum problema emocional, alfa em alguns aspectos da sua vida. Então, imagina que você é muito inteligente, tem muita grana, você é um cara muito bonito, por exemplo. Você tem um monte de características que é atribuída ao alfa porque ela favorece o acesso a recursos escassos. Só que você sofreu um trauma aí que você ficou com fobia social. Então, você não é um líder, você não gosta de estar no meio de gente. Então, não quer dizer que você é um beta com muito recurso. Você, naquele aspecto, você tem um problema de ordem emocional, psicológica, que inclusive tem tratamento, você pode fazer terapia, né, entre outras coisas, que vai te ajudar a se tornar alfa naquele aspecto também. E você pode ser um cara, por exemplo, que é que é pobre, né, que nasceu pobre, que está aí lutando para ganhar mais dinheiro, para se qualificar, mas que, por exemplo, você tem muita habilidade social, você sabe lidar com o humor, você tem uma boa leitura do comportamento alheio, você é um resolvedor de problema, né, e às vezes você é jovem, então homens mais jovens, eles têm muito mais dificuldade de ter acesso a recursos escassos, porque a gente precisa de mais tempo para desenvolver, né, uma habilidade que vai ser útil ao grupo, e aí a gente começa a ganhar dinheiro, começa a ganhar status e assim por diante. Então não quer dizer que esse cara ele é beta porque ou ele é beta porque ele é pobre, ele está talvez naquele aspecto de recurso escasso, né, financeiro, no estágio beta, né? Ele pode ter outras características que são características que ele vai estar com características de alfa. Então, se você é muito carismático, você tem muita gente que gosta de você, nesse tipo de aspecto você está mais alfa. Em outros aspectos você está mais beta. Então, pense em algo assim, indicadores, tá, gente? Então, onde que que tá o erro aí? Macho alfa, macho beta, com aquela ideia errônea, né? De pegaram ali o impulso de espécie de torneio mais predatório e generalizaram. Não, dentro da natureza, relações predatórias, parasitárias e mutualistas. Já falei disso em outros vídeos. No aspecto sexual, espécies de torneio versus espécies de vínculo parental. No aspecto de hierarquia de necessidade, você tem pelo menos 5 categorias. Aí, na verdade, a última ela vai se dividir em 3, né? Que é arrumar um parceiro, se reproduzir, cuidar dos filhotes. E tem as outras 4 ali, que seria necessidade fisiológica básica, segurança,
aceitação social, status dentro do grupo, tá? Então, tudo isso, olha o tanto de variante aí que você tem, que vai gerar combinações distintas. Então, de novo, quer usar beta, alfa, sigma, você pode usar como um símbolo, mas isso não existe como uma categoria única de organismos vivos na natureza. São indicadores, tá? Então, em vez de você usar beta, alfa, sigma, você pode usar alfa e beta e entende o que eles descrevem aqui como sigma, como se fosse um alfa mais introvertido. O exemplo terrível que é usado é o exemplo do John Wick. Gente, o John Wick era casado, né? Ele é horrível usar o exemplo do John Wick porque os caras envolvem aí, né? Eles usam esse exemplo como se fosse um MGTOW que se desenvolveu e é o macho sigma. Então ele é líder, ele tem tudo o que ele poderia, mas ele não quer fazer parte do grupo, né? E às vezes o cara que é introvertido, que tem vergonha de falar em público, que tem problema de autoestima, mas que realmente quer se desenvolver, porque esse impulso tá na gente ali, né? Com raras exceções quando o nosso psicológico não tá saudável, e aí a gente começa a ter algum impulso mais suicida, alguma coisa do tipo. Mas quando você tá, né, ligeiramente saudável em termos aí do seu corpo, né, no total, você vai ter esse impulso de tipo querer o melhor para você, né? De querer assim ter uma ascensão em várias itens ali daquela hierarquia das necessidades básicas. Então, às vezes esse cara ele tem uma baixa autoestima, ele não se acha muito atraente, ou às vezes ele tem dificuldade de comunicação. Ele pode ser um cara que às vezes sofreu muito bullying. Então não é que eu sou sigma, agora eu respondo meus problemas. Não, gente, isso aí é comodismo. Zona de conforto, cara. Então você pode ter aspectos alfa aí, mas tem outros aspectos que você precisa se desenvolver, tá? Então tá errado isso aqui, ó. Essa definição que ele coloca aqui, né? É uma categoria que existe fora da categoria binária de alfa e beta, tá redondamente, totalmente equivocada. Não existe isso na natureza, tá, gente? Aprenda, ó. Não existe macho sigma na natureza. Humanos não são algo alheio a esse tipo de natureza. O que gera confusão é que o nosso córtex, que é a parte que interpreta símbolo, que cria esses símbolos aí, inclusive, linguagem também, ela se desenvolveu mais. Por isso que a gente tem as características adaptativas que a gente tem, mas não é que a gente está alheio, tá? Isso aí é um erro lá do Aristóteles de colocar o humano no topo dos organismos vivos e aí como se fosse assim, né? Não, isso não existe, gente. Bom, então, né? Aqui, gente, né? Ele coloca que o sigma é como se ele assim quebrasse estereótipos, ele não ligasse para a opinião alheia. Vou passar por cada uma aqui das características que eles colocaram, né? E na verdade, não, gente. Se você for uma pessoa que está se desenvolvendo e você quer ser alfa em todos os aspectos da sua vida, você vai naturalmente inverter o jogo no sentido de, ao invés de eu ficar tentando agradar o grupo, eu vou me desenvolver e oferecer algo que o grupo precisa. Quanto mais eu faço isso, o grupo começa a querer a minha aprovação. É o lance de alguém querer pedir um autógrafo ou uma foto com você. Você é tão desenvolvido naquele aspecto que o mero fato da pessoa estar interagindo com você, ela se sente como se fosse um privilégio. Pensa em você encontrar o seu artista favorito, um músico que você admira muito, um ator, um cientista, né? Por exemplo, eu me sentiria assim se eu esbarrasse com o Jim Carrey, que é um ator que eu gosto muito, admiro muito ele, né? Inclusive, ele tomou a pílula transparente, esse cara aí. Ou alguns outros vocalistas ou escritores, né? Por exemplo, se eu encontrasse o Robert Sapolsky ou Sam Harris, né, entre outros aí, ou David Buzz, né, eu admiro muito o trabalho desses caras. Eu ia ficar ali tipo, porra, que sorte a minha conseguir interagir com esse cara, conversar com ele e tal, mesmo sabendo que é só um humano como eu, mas ele forneceu tanto para o grupo, inclusive para mim, em termos individuais, né, que eu admiro esse cara. Então, essa característica de não ligar para a opinião alheia é porque aquela história do leão não se preocupa com a opinião da ovelha. Ele se preocupa se ele tiver que interagir socialmente com a ovelha, né? Agora estou fazendo uma metáfora, né? Sem antropomorfismo aqui, mas seria a opinião do grupo vai ser relevante para você no ponto que você precisa do grupo para oferecer um produto e serviço, você vai abrir o seu próprio negócio, você vai ter um nicho de mercado, a opinião, a impressão que esse público tem de você é o seu feedback, por isso que as empresas fazem visão, missão e valores aí, né? Porque é uma maneira dela construir uma imagem
que ela quer que o público veja e com isso crie-se um vínculo. Então, nós somos organismos vivos que nos reproduzimos de maneira sexuada. Então, a gente tem um inato da gente, uma necessidade de estar dentro de um grupo, ser aceito por esse grupo, né, e ascender socialmente dentro dele. Por isso que o melhor caminho que você faz é da relação mutualista. Você vai desenvolver algum talento, alguma habilidade que atenda às necessidades de um grupo específico, qualquer coisa de qualquer grupo. Porque aí a sua existência por si só já vai gerar valor, porque o que você faz naturalmente aí da sua vida melhora a vida de outras pessoas. Então, é isso que a jogada que a galera não entende. Se você realmente quer ser uma pessoa que cria essa sensação, imagina alguém falar com você e sentir assim, caramba, cara, que privilégio falar com esse cara, porra, como é legal. Você quer ser admirado? Você vai ter que fazer algo que melhore a vida das outras pessoas. Melhorar em qual sentido? Que resolva problemas, que aumente as chances dela, para ser totalmente objetivo, não deixar nada vago. Faça algo que aumente as chances das outras pessoas ascenderem na hierarquia social. Você vai ensinar alguma coisa, você vai oferecer um produto ou serviço que resolve problema, tá? Então aqui você não precisa, né, ser o centro das atenções o tempo todo, tá? E nem precisa acreditar em fantasia, igual essa questão do macho sigma aí do jeito que está popularizado, gente, tá? Então vamos lá. Primeiro erro aqui, eles tendem a serem solitários. Não, né, você tem vários exemplos de alfa aí que uma hora você vai querer ficar sozinho, porque você não depende da aprovação do grupo para estar bem, mas você sabe que fornecer algo que melhora a qualidade de vida do grupo é benéfico para você, então você faz isso, entende? Então, assim, pensa que você pode, né, ser uma pessoa introvertida, mas nem por isso você vai ter dificuldade de interação social ou vai ser um problema, o que vai te causar um desconforto. O que acontece que é natural, gente, quando você lida com muita gente, você oferece algo para eles, é como se fosse uma barrinha. Chega uma hora que você precisa ficar um tempo sozinho. Por quê? Porque você está dando algo de você para essas pessoas. Senão vira uma relação parasitária, que a pessoa só te suga, suga, suga. Então, assim, você não é solitário, você pode querer estar solitário em alguns momentos para você meio que ficar ali consigo mesmo, meditar, organizar suas ideias, recarregar, né, a sua barrinha aí de interação social. Isso é comum, mas não é que você é assim, você vai estar assim por algum período, tá? Sobre ser flexível, isso na hierarquia social, né? Na verdade, nas características que a gente tem, você pode colocar como engenhosidade, que seria a sua capacidade de adaptação e resolução de problemas. Então, assim, dependendo da situação, quanto mais adaptável você mais alfa você vai ser, porque você consegue, né, se adaptar a diferentes ambientes. Então, organismos vivos que possuem essas características, eles naturalmente aumentam as chances de sobrevivência deles, né? Então pensa aí, você está num ambiente com muita gente, você consegue se virar, com pouca gente, você consegue se virar, né? Você está ali com pouco dinheiro, você consegue se virar. Você está com mais dinheiro, você consegue se virar. Você é o centro das atenções, você consegue se virar. Você não é o centro das atenções, você consegue se virar e tirar proveito daquela situação. Então, isso é uma característica de alfa, tá? Que aumenta objetivamente suas chances de sobrevivências. Então, ó, eles são eles mesmos, o três aqui, dependente de quem está assistindo. Isso é um indicador de inteligência emocional, de você não ficar mudando quem você é o tempo todo de acordo com o grupo e quem está assistindo. Quando você é inteligente emocionalmente, você entende, né? Isso aí você vai entrar na neurociência, ó, e você consegue entender que o eu é uma ilusão cognitiva, não existe um eu decididor das suas decisões que cria elas, não. É um símbolo que o nosso cérebro cria para que todas as suas memórias façam sentido, é um link ali. Quando você entende isso, você já remove aquele senso de ego ali. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Seja, quando você entende a questão do livre-arbítrio ser uma ilusão, de você ser um mero robô biológico que não cria,
seus pensamentos e seus sentimentos, você só manifesta eles, e os seus pensamentos, eles são um reflexo de algum estímulo externo que está fora do seu controle, inclusive, tá? Então, você não fica mudando o tempo todo. Você entende o que você precisa fazer para ascender nessa hierarquia social e você faz. Vaias e aplausos, né, elas servem como feedback. Estão gostando ou não estão gostando do que eu estou fazendo, mas isso não altera quem eu sou, só o estado que eu estou aqui. E é normal você não se sentir tão bem quando alguém está te vaiando e se sentir feliz quando alguém está te aplaudindo, né? Mas você consegue se adaptar, tá bom? Eles conseguem liderar sem exercer autoridade. Bom, isso é uma característica de pessoas que sabem inspirar. O líder, na verdade, ele mostra como se faz, entendeu? Então não é que você é um sigma porque você faz isso, é que a gente tem o Troia é um filme excelente para você estudar esse tipo de arquétipo. O Agamenon lá, né, que acho que se não me engano ele é o rei de Esparta, eu não me lembro agora, mas o Agamenon, ele é o arquétipo aí do chefe, do cara que só manda, ele não inspira, ele só manda ali. E você tem o Aquiles, que é o arquétipo do líder, o cara que vai na frente e inspira os outros ali. Então, a sua autoridade, né, ela vai ser construída uma vez que as pessoas entendem que é melhor fazer o que você está falando do que não fazer. Por quê? Porque o que você está falando, indicando a elas, potencializa a existência delas, aumenta as chances delas ascenderem na hierarquia social. Então, você ensina as pessoas, né? E você realmente mostra na prática o como se faz, não simplesmente dá ordens. Então, isso é uma característica de um alfa que tem noção de liderança. E é uma das coisas que a gente trabalha no meu curso, inclusive, tá? Liderança e carismas aí. Ser bons ouvintes é um sinal que você não é emocionalmente carente. Você sabe a hora de calar sua boca e ouvir o que a pessoa está falando para justamente você ter o feedback e saber como resolver o problema dela. Então, de novo, não é uma característica de sigma, gente, porque nem existe essa questão de sigma do jeito que é colocado aqui. As características que estão sendo colocadas aqui são características de alfa em diferentes contextos, entendeu? Então, assim, aquele arquétipo do Gaston, que é o alfa lá de bonitão, tal, o líder de torcida que fala o tempo todo, é uma pessoa com problemas emocionais do tempo todo. Você tem que ficar se autoafirmando. Você não pare, ouve o que o outro está falando. Né? Então, assim, ser um bom ouvinte é ser uma pessoa com noção de inteligência emocional, de leitura comportamental ali do outro, para você saber a hora que a pessoa vai se abrir, saber interpretar o tom de voz, a expressão facial dela, né? Self-aware seria de você ter uma auto-percepção, é basicamente características de pessoas que meditam, que têm um tempo só ali, e você não é emocionalmente reativo o tempo todo. Então, quando você percebe seu tom de voz, sua postura, o espaço que você ocupa e o espaço que você quer ocupar, você tem aquela noção de autocontrole na hora de aumentar ou diminuir o seu tom de voz. Então, isso é simplesmente uma característica de um alfa com inteligência emocional, não algo específico de um beta, gente, tá bom? De novo, tudo isso, a origem está lá embaixo, né? De você não entender o que seria um alfa e beta e achar que é algo fatalista, que é sempre assim, que você nasceu dessa maneira, né? Sobre ambiguous morality, né? De ter uma moralidade ambígua de acordo com o contexto, né? E diferentes cenários, de você se adaptar. Novamente, ética e moral, bom, mal, certo e errado, só existe dentro da mente humana. Uma vez que você entende isso, né, você é de novo objetivo. Então, assim, relações predatórias, parasitárias e mutualistas. Então, não é que você vai passar pano para alguns comportamentos, né? E outros vão ser inadmissíveis. Você vai cortar da sua vida pessoas que são predadores ou parasitas. E você vai manter na sua vida pessoas que se relacionar com elas é uma relação benéfica de troca, uma troca mútua. Você oferece algo, mas você recebe algo em troca também. Então é muito comum na internet um bando de mimado que acha que o mundo gira em torno deles, né? E que a gente tem uma obrigação, ou alguém tem uma obrigação de dar alguma coisa de graça para eles, né? Então são pessoas que talvez na infância foram muito mimadas, então elas não sabem lidar com o desconforto e querem tudo de mão beijada. É o tipo de pessoa
que um alfa inteligente vai saber cortar da vida dela. Então, você vai ser a pessoa mais egoísta que você conhece, né? O protagonista da sua própria existência. Porém, isso não significa que você vai ser um predador ou um parasita. Você vai, inclusive, ajudar o grupo, porque você sabe que fornecer algo que melhora a vida das pessoas, ser gentil com elas, por exemplo, respeitá-las, né? E protegê-las, aquelas que você sabe que vão te dar um retorno em troca. Então, você fornece um comportamento altruísta com uma motivação egoísta, entende? E é a coisa mais logicamente inteligente que você pode fazer se você quer evoluir na vida. Você torna a sua existência essencial para a existência de um grupo, resolvendo o problema, melhorando a vida deles. Por quê? Porque você é bonzinho? Não, porque isso vai te trazer benefício também. Então, ambos ganham com esse tipo de troca, tá? Bom, eles têm habilidade social enferrujada. Então, assim, então aqui eles colocam que você não tem muito interesse, né, em estar ali totalmente dentro de um grupo, entre outras coisas, né? Então, ele coloca aqui nesse parágrafo que é porque eles são bons ouvintes, né? Então, assim, na verdade, ó, quando você tem um filtro social bom, você percebe quando às vezes a pessoa está sendo meio falsa, tá aquele elogio vazio, quando ela tem intenção, às vezes, de puxar o seu tapete, né? E você não vai numa interação social que não vai te trazer benefício, basicamente. Então, o filtro, na verdade, é isso. Tem gente que qualquer tipo de interação social, ela se enfia ali porque é esperado dela. Então, ai, todo mundo está assistindo tal filme, tal seriado, eu tenho que fazer isso. Todo mundo está se vestindo dessa maneira. Então, o cara, ele quer fazer parte do grupo meio que se camuflando, se misturando ali no grupo para não ter um destaque. Por quê? Porque ele não quer ser o centro das atenções. Isso acontece, né? Um alfa aí que ele tem habilidades sociais, que ele tem esse tipo de inteligência, né? Ele vai ter um critério simples. Pô, se estar no grupo vai potencializar a minha existência, eu vou estar ali. Cara, hoje eu tô afim de ficar de boa em casa, eu tô cansado, eu quero estudar, quero assistir um filme, quero ficar de boa, não quero. E meus amigos me chamaram para ir numa festa que eu não tô com vontade de ir. Ele não vai. Então, essa é a diferença. As habilidades sociais enferrujadas é quando você não fornece nada para ninguém. Entendeu? E de novo, gente, tudo que eu estou falando aqui não é bom, mal, certo e errado. Eu estou só descrevendo o que acontece. Ou seja, não é que o Sigma ele tem habilidade social enferrujada, é que se você não lida com grupos, você não ensina nada, não fornece nada para grupos, você vai enferrujar. Então, dificilmente você vai ficar com a habilidade social enferrujada se você fornecer algo para algum grupo. Mesmo que você seja um cara que trabalha de TI, de home office, só na frente do computador, entendeu? Uma hora, né, você vai ter que interagir com pessoas. Então, você pode ir na padaria comprar um negócio e aquela interação ali ser um negócio que melhora o dia da pessoa. Por quê? Porque você tem a noção de como olhar no olho da pessoa, de estar ali no presente. Então, mesmo que você não trabalhe com um monte de gente, não seja um professor ou alguém da área da saúde, por exemplo, alguma área que você realmente lida com grupos aí, nas interações sociais normais, você pode desenvolver isso, né, aos pouquinhos, tá bom? É outra coisa que eu te ensino a fazer no meu curso também. Bom, aqui eles podem encaixar em alguns grupos, mas não dependem deles, né? Então, assim, é, depender de um grupo, gente, só vai entrar naquele aspecto que eu falei mais mercadológico, de você desenvolver algo, né, um produto, serviço que você faz para melhorar a vida de alguém. Aí você vai depender no sentido de descobrir as necessidades daquele grupo e oferecer algo para solucionar essas necessidades, né? Agora, depender de aprovação social, você pode sofrer muito com isso, porque às vezes você vai ter que ficar tentando se adequar a um padrão que pode mudar de acordo com o meio ali, né? Que é o que acontece bastante, né? Imagina cada modinha nova, você muda seu estilo, seu corte de cabelo, os locais que você frequenta. O que é mais fácil você entender? Quais são as necessidades comuns dos organismos vivos, de homem, de mulher, de determinados grupos aí, e desenvolver algo que tem a ver com o seu perfil, talvez, lembra, os seus genes, eles respondem ao meio. Então, os seus genes, mais os estímulos que você teve a sua vida inteira, condicionaram você a estar no estado que você está. Então, talvez as suas dificuldades e aptidões, né,
vão estar direcionadas a isso. E aí você pode direcionar suas aptidões para algo que vai potencializar a sua existência nesse sentido, vai facilitar suas interações sociais, sua escolha profissional, né? E as suas dificuldades, você pode entender a origem delas e trabalhar elas para diminuir. Talvez você nunca vai eliminar 100%, mas você consegue diminuir bastante num ponto de conseguir ser funcional, né? Passar por cima delas quando for necessário, né? Bom, sobre decidir o próprio futuro. É um dos primeiros passos lá que eu ensino no meu curso, que é sobre você ter um planejamento a curto, médio e a longo prazo. Você pensar na sua carreira profissional, pegar cada item ali das necessidades do nosso desenvolvimento e pensar num plano objetivo. Então, para eu ganhar mais dinheiro, eu vou fazer isso. Para eu melhorar minhas habilidades sociais, eu vou fazer isso. Para melhorar minha inteligência emocional, eu vou fazer tal coisa. É uma característica de um alfa, de alguém que quer se desenvolver, né? Bom, eles têm o número 11 tem poucas, né? Tem poucos mais círculos sociais próximos, ou seja, eles não têm muitos círculos sociais, mas os que eles têm são próximos. Cara, isso é uma questão de uma pessoa que tem um filtro bom de quem entra ou sai na vida dele. Também não é uma característica de um tipo específico de sigma, não. Uma pessoa inteligente no sentido de eu não vou ter um monte de grupo que só fica me sugando, que é o que acontece com muita gente. Eu vou fazer parte de um grupo que aumenta as minhas chances aí de ascender na hierarquia social. O 12, de ser autossuficiente, de novo, né? Você pode se desenvolver ao ponto de não depender de outras pessoas, né, até um certo nível, mas não quer dizer que você não sentirá um desconforto por não estar sendo parte de um grupo e aceito por esse grupo. Porque pelo tipo de organismo vivo que a gente é, né? De se reproduzir de maneira sexuada, então a gente tem esse impulso inato, tá? Que é diferente de você querer sempre se agradar, né? Agradar o grupo, né? Ou ser aceito por ele. É diferente. Quando você se desenvolve de maneira objetiva, você inverte a moeda num ponto que o grupo começa a querer a sua aprovação, né? Nossa, eu quero muito que esse cara goste de mim. Qual foi a última vez que você sentiu isso aí, hein? É um ótimo indicador de você estar realmente exercendo influência sobre as outras pessoas, né? Então, é extremamente recomendável que você seja autossuficiente na sua questão financeira, na questão emocional. Então, se você levar um pé na bunda, um fora, ou qualquer coisa do tipo aí, não tira a sua vontade de existir, porque você entende que isso é só um feedback. Você passa a ver as coisas, né, sem colocar elas no bom, mal, certo e errado. Você passa a ver as coisas de maneira descritiva e objetiva, e aí você direciona elas, né, aquele aprendizado ali, para que você potencialize a sua própria existência. Bom, não ter medo de assumir riscos é uma característica, inclusive, bem masculina, de vários tipos de hierarquia social, de você mostrar que você está disposto a assumir risco, resolver problema. Então, assim, por mais que às vezes o risco ele é tão alto, né, que caso você assuma e resolva aquele problema, a recompensa também vai ser altíssima. Por isso que quando você começa a entender as coisas, o mecanismo de funcionamento delas, você assume alguns riscos, por exemplo, de abrir o seu próprio negócio na pandemia, por exemplo, que estava aquela instabilidade, todo mundo com medo. Mas só que aí você já sai à frente das pessoas que ficaram lá sem fazer nada, né? Então, você se expor ao grupo dar sua cara a tapa é um risco, mas uma vez que você faça isso de maneira efetiva, a recompensa também é alta, entende? Né? De não ser um buscador de atenção, uma característica novamente de um alfa que tem alta inteligência emocional, entende? Então tá vendo que tudo aqui que vocês percebem que está difundido na internet, gente, é um erro de interpretação. Novamente, né? Você pode usar o modelo sigma como símbolo, mas não existe essa categoria de organismo vivo na natureza, tá bom? Nem com humanos, não quer dizer que aquele humano ele é um sigma. Ele pode ter algumas características que estão sendo descritas aqui, porque ele não desenvolveu elas o suficiente. É só isso. Seus genes respondem ao meio. Alfa e beta, indicadores a recursos escassos. Apenas isso, gente. Então, e eles têm potencial para ser alfa. Bom, então, a notícia boa que eu vou te dar aqui é que
qualquer organismo vivo, né, que assim não tenha um problema de saúde extremamente grave, né? Qualquer organismo vivo que tenha um potencial de saúde ali normal, tem potencial para ser alfa, né? Vou dar um exemplo. Se você nascer, né, com algum problema cognitivo ali, que realmente, imagina pessoas que, por exemplo, têm um grau de autismo que dificulta muito a interpretação da realidade delas. Por enquanto, a gente ainda não tem uma cura efetiva sobre isso. Mas se a tecnologia se desenvolver e está se desenvolvendo a ponto que seja possível curar isso, a pessoa está saudável, principalmente na cabeça, que é o principal, cara. Seu psicológico é o primeiro aspecto da sua saúde que você tem que focar. Entendeu? Às vezes as pessoas elas têm várias ferramentas que elas podem usar aí, mas elas não conseguem porque a cabeça não está boa, não consegue nem aceitar que ela consegue se desenvolver. Ela não sai do lugar, ela acaba entrando nessas bolhas fatalistas que você vê na internet aí, entende? Então, a prioridade tem que ser a sua cabeça. A notícia boa é, uma vez que você está com a sua cabeça e seu corpo saudável, qualquer organismo vivo tem potencial para ser alfa, tá? Por quê? Porque aí você vai conseguir se desenvolver. Às vezes seu problema é só grana. Você arrumou grana, você consegue fazer um monte de coisa que hoje está te limitando. Ou terapia, às vezes você precisa fazer uma terapia para tirar alguns traumas seu, aí o terapeuta vai desmantelando aquelas crenças, vai te ajudar fazendo exercício ali para você conseguir desenvolver aquilo que está te travando. Então, sempre tem alguma ferramenta, tá, gente? Só que assim, você tem que estar saudável, né? Por isso que é tão importante sua cabeça e seu corpo estarem saudáveis, tá? É um dos pilares aí que eu uso no meu curso, que é você dormir bem, comer bem, meditar, né? Estudar, aprender várias coisas para não ficar aí, né? Sendo mais um barquinho aí no meio do oceano, indo de um lado para o outro sem direção e sem saber o que fazer, né? Bom, aqui eles colocaram, né, a diferença de alfa e sigma, né, sobre valorizar o silêncio, flexibilidade, dominância. Então, tudo isso que vocês vão ver aqui, gente, a diferença que às vezes eles colocam é, na verdade, um grau de desenvolvimento que ainda não foi desenvolvido pelo aspecto ali que eles colocam como sendo sigma, ou de inteligência emocional, entende? Então, ó, o veredito aqui, gente, não existe na natureza macho sigma. Isso é meio que acaba sendo usado aí como um tipo de coping, né? No sentido de, tem coisa aqui da minha personalidade que eu não quero mudar e que é assim, é um apego àquilo, né? Então, pensem nisso, tá? Ó, eu vou deixar o estudo aqui nos comentários desse vídeo, né? De como funciona essa questão aí da hierarquia social. E aí faz um plano de desenvolvimento, pega aí as áreas que você quer se desenvolver, coloca aí diário, semanal, mensal, 1 ano, 5 anos, 10 anos. Ó, imagina você planejar 10 anos da sua vida, né? Já vai te dar uma direção para você conseguir se desenvolver aí, tá? Mas ó, fujam dessas generalizações que não tem base científica, gente. Se você analisar, às vezes nem base lógica acaba tendo, né? Que é um problema. Tá bom? Então, espero que esse vídeo seja útil para você e que você se desenvolva aí. Não consegue fazer isso sozinho? Ó, a segunda turma do meu curso está aberta, tá? Acho que agora acabou de entrar, estou com 3 alunos aqui, então até uns 20 eu consigo lidar bem, tá? Que foi o número que eu trabalhei. Eu trabalhei 24 pessoas na minha primeira turma, né? Então, quando bater um número aí de alunos que, assim, eu preciso dar uma atenção para esses alunos, né? Então, assim, o acesso que você vai ter ao curso que eu faço, gente, ele é vitalício. Inclusive, esse mês aí eu gravei conteúdo novo, já estou preparando mais coisas aí, então vou atualizando, né, os estudos, e aí gravo um conteúdo diferenciado. Então, é um negócio que você vai ter acesso para o resto da sua vida. Tem um grupo de WhatsApp que a gente coloca nossas tarefas, os alunos põem dúvida, a gente compartilha o desenvolvimento de um do outro, tá? Então, eu posso te ajudar nesse sentido. Você clica no banner do canal ou no link da descrição desse vídeo ali também, tá? Você vai conseguir aí acesso por valor de uma pizza, tá bom? E espero que você aproveite essa oportunidade também, tá? Quando der um número legal de alunos que eu preciso fechar a turma, eu fecho aí só depois de uns meses aí eu vou abrir uma outra turma, tá bom? Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Beijo do trouxa.